nossa primeira aula, onde nós vamos abordar então a atividade financeira do Estado. Então a gente tem por objetivo nessa aula identificar a atividade financeira do Estado, descrever os elementos identificadores da atividade financeira do Estado, identificar os objetos da atividade financeira do Estado como despesa, receita, crédito e orçamento. Vai ser uma aula então em que se aborda propriamente a ideia de um Estado que administra os recursos que se tem para realizar os seus projetos por meio do seu governo, né? Tendo em vista os interesses da sua sociedade que compõe esse Estado, né? Então a gente tem por atividade financeira do Estado uma atividade que envolve as finanças públicas, que é abrangente, inclui o controle dos ingressos, entradas, receitas, saídas, despesas, aplicações de recursos e tudo mais. Uma vez que a gente vai ver nesse momento agora que nem tudo que ingressa é receita, ou nem tudo que sai também seria saída de recursos dos cofres públicos, tá? A receita, então, ela é toda a entrada definitiva de numerário nos cofres do Estado para a satisfação das necessidades públicas. Essas receitas elas podem ser classificadas quanto à origem, sendo originárias ou derivadas, e quanto à regularidade, sendo que elas podem ser, então, ordinárias ou extraordinárias. Então, quanto à origem, as receitas elas são originárias quando provém do próprio patrimônio do Estado. Elas podem ser ainda patrimoniais, que provém das rendas dos bens do Estado. Ou então empresariais, frutos da própria atividade empresarial, como receitas provenientes das empresas públicas. Então, ela está aí relacionada diretamente ao uso da estrutura do Estado para poder auferir renda, auferir algum tipo de valor, como, por exemplo, um prédio público que é alugado para uma outra instituição. A gente às vezes tem essa relação dos prédios públicos com empresas privadas ou mesmo com outros órgãos públicos, tá? E a gente também tem o Estado se aventurando aí, em uma diversidade de atividades empresariais, o que é, de fato, um tanto polêmico, uma vez que, num pensamento mais liberal, a atividade empresarial do Estado ela deveria ser delegada ou propriamente aberta ao setor privado, E uma vez que acredita-se que teria mais liberdade, mais facilidade para se desenvolver do que propriamente o Estado, Então a gente tem diversos exemplos aí de empresas estatais, que foram privatizadas, e que têm algum tipo de performance melhor, ainda que você tivesse essas atividades sendo reguladas por um outro órgão, como foi a proposta que se teve lá no governo Fernando Henrique, quando houve esse início de ideia de uma administração mais enxuta, e um pensamento mais liberal e essa abertura para que as empresas fossem privatizadas, mas, porém, reguladas por órgãos especiais, tá? Do outro lado, a gente tem as receitas derivadas, aquelas que provêm do patrimônio do particular, ou do administrado, que somos nós, que é você, você e eu, nós todos, então, recolhendo tributos sobre as atividades que a gente realiza, ou sobre nossa própria renda, ou sobre as nossas operações, sobre o nosso patrimônio, Então, a gente tem uma diversidade de tributos hoje, e a gente fala sobre hoje e não sobre o amanhã, que vai ser objeto de alguns cases que a gente vai propor para você ao final, de alguns módulos, de algumas aulas, sobre a reforma tributária, e quando ela vai passar a vigorar, se vai passar a vigorar, Então, a gente vive num sistema em que o nosso poder legislativo, ou até mesmo o judiciário, propõe intervenções, seja no sentido de regular a atividade do governo, o poder do governo, ou mesmo, e se espera, diante da ansiedade, daquilo que a sociedade espera, e ela pode sim mudar a vigência dessa reforma tributária, alterar a vigência dessa legislação tributária, de tal forma que a gente não pode ficar pensando só no amanhã, uma vez que a gente tem o hoje, e muito hoje,
para poder resolver. Quanto à regularidade, a gente tem as receitas ordinárias ou extraordinárias, né? As ordinárias, elas guardam relação com as fontes de riqueza periódicas e previsíveis, né? E compõem permanentemente o orçamento do Estado, né? Então tributos de forma geral, como impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições para fiscais, né? Que isso vai compor todo o orçamento público, então, né? Uma vez levantado, né, o apurado, né, o valor que se obteria, né, com esses recursos, você tem as obrigações que vão ser certamente preenchidas com esses recursos, tá? Do outro lado, a gente tem receitas extraordinárias que decorrem de circunstâncias anormais de caráter transitório, né, como os empréstimos compulsórios, decorrentes de calamidades, né, previsto no artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, ou o próprio imposto extraordinário de guerra, né? Então esse imposto extraordinário de guerra previsto no artigo 154, no inciso 2 da Constituição Federal, como doações, legados, heranças jacentes, que podem ser tributados a fim de você ter um caixa específico, né, especial para esse momento. Nós temos também, né, obviamente, despesas públicas, né? Haja despesas públicas, né? Então representa a despesa pública o dispêndio em dinheiro para fazer face às necessidades do Estado, né? Então elas classificam-se em categorias econômicas, também chamadas de natureza da despesa, e tem como objetivo responder à sociedade o que será adquirido e qual o efeito econômico do gasto público, tá? Então, de acordo com a lei número 4.320/64, artigo 12, né, a gente tem despesas correntes e despesas de capital. O que seriam as despesas correntes? Despesas públicas, né, e que o dinheiro é gasto para fazer face às necessidades do Estado. Elas têm as categorias econômicas, também chamadas de natureza de despesa, e tem como objetivo responder à sociedade o que será adquirido e qual o efeito que vai ter sobre o nosso gasto público, tá? Então são as despesas relacionadas propriamente à atividade do Estado, à atividade do governo, né, enquanto no poder do Estado, né? São aquelas despesas relacionadas, então, a pessoal, né, a manutenção dos equipamentos públicos, né, em geral, né, desenvolvimento de projetos. E a gente tem do outro lado também as despesas de capital, né? São aquelas, obviamente, que vão gerar, então, um patrimônio para o Estado, né? Despesas de investimentos, né? Se é necessária ao planejamento de execução de obras, né? Aquisição de instalações, equipamento permanente, né? Ou seja, aquilo que vai constituir o aumento do capital do Estado, né? E que não seja de caráter comercial ou financeiro. Aí incluem-se aquisições de imóveis, né? Considerados necessários à execução de tais obras, né? Então, é óbvio que o Estado ele precisa se promover melhorias, ele precisa se equipar, né? E, portanto, são realizadas obras públicas para que a atividade ela seja mais bem realizada, né? Seja construindo rodovias para que as pessoas possam trafegar, né, com maior qualidade, né? Seja construções de prédios públicos, né? Para que possam abrigar uma estrutura nova do Estado, né? Ou mesmo a constituição de equipamentos mais modernos para que essa gestão, e a gente espera que assim seja também, ela possa se modernizar, né, e possa realizar tudo de uma maneira mais eficiente, ou seja, com menos gasto público, tá? Nós temos também as inversões financeiras, né, para aquisições de imóveis de bem de capital, já de utilização, né, como títulos de representativos de capital de entidades já constituídas, né, aumento de capital de empresas públicas, por exemplo, né? Ou aquelas operações que importam em troca de dinheiro por bens, né? Então, por vezes, né, os órgãos públicos eles vão estar adquirindo patrimônio, né, ou transferindo parte dos seus recursos em troca, né, de outros bens, tá? Temos também a transferência de capital, né, que seria um numerário, né, transferido para entidades que realizam investimentos e inversões financeiras, né? Como auxílios, né, ou contribuições que são realizados para você promover um aumento de recursos para uma determinada atividade, como, por exemplo, a Previdência Social, né, em que você tem ali a participação do sujeito, né, que vai ser beneficiado, da empresa que colabora e o Estado também participando desse grupo, né, para que você possa ter um encargo menor, né, para
para cada um, mas que cada um possa colaborar para que o sujeito ele possa ter, então, uma renda, né, mais robusta, né, tendo em vista os próprios desafios da vida atual, né, uma vez que você pensa, né, que no futuro vai precisar de uma saúde melhor, de mais medicamentos, né, e é necessário que haja, então, essa previdência. Se a gente não consegue sozinhos dar conta dessa previdência, tendo em vista o alto custo atual, que o governo também participe desse plano para que a gente possa ter uma aposentadoria melhor também. Uma hora a gente cansa, né? Para tudo isso, a gente tem um orçamento público, né? Que é o programa de governo que prevê as receitas e a autorização de despesas dentro de um período, que geralmente é de 1 ano. Então, todas essas regras e molduras estabelecidas na Constituição Federal de 88 estabelecem a própria lei orçamentária anual, diretrizes básicas, requisitos obrigatórios, vedações, iniciativas, prazos, forma de discussão, e aparece como camisa de força ou restrições para o próprio legislador e para os agentes públicos por consequência. Tá? Então, o orçamento público ele vai ser delimitado ali por meio de leis próprias, obviamente, o governo, então, submetendo esse projeto para que o legislativo, né, que é o nosso representante da sociedade, né, possa ali fazer a correta e a devida verificação, a fim de que possa orientar, então, essa gestão para o próximo ano, para os próximos anos, então. Uma vez que a gente tem 3 tipos de leis orçamentárias, né? O plano plurianual, de longo prazo, diretrizes orçamentárias de médio prazo e a lei orçamentária anual, nossa famosa LOA, né? Que tem, obviamente, né, pelo próprio nome, o período de 1 ano, um orçamento pronto para 1 ano, salvo, aliás, com as devidas alterações e emendas que certamente vão ser feitas, né? Então, o plurianual ele estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Já as diretrizes orçamentárias compreendem as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da própria lei orçamentária, da LOA, dispondo sobre alterações na legislação tributária e estabelecendo política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento também. E por fim, a gente tem a nossa lei orçamentária anual, né, que não vai ter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo a proibição ou autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei, por meio das emendas ao orçamento. Bom, turma, agora a gente passa para uma outra etapa que é entender a responsabilidade fiscal, né? Então, uma vez que a gente tem esse orçamento público, é importante que a gente entenda também que o governo ele tem uma responsabilidade por fazer o recebimento do tributo, né, ou de outras fontes de receita para que a gestão pública, né, os cofres públicos, eles tenham ali o recurso devido, né, efetivamente compondo o tesouro para que você possa fazer o uso desses recursos nas obras que são realizadas, nas atividades que são realizadas, né? Então, a gente tem ali uma norma de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão, constituindo requisitos essenciais na gestão da instituição, né? Contendo aí a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação, né? Assim como o gasto público, né? O gasto desses recursos que vão ser auferidos pela administração. Nós temos um outro instituto bem interessante e também polêmico, que é o precatório, né? Um documento que se pede alguma coisa, né? O ato de pedir, né? De deprecar, né? É a requisição feita pelo juiz da execução fiscal ao presidente do Tribunal de Justiça Estadual, né? Ou no caso federal, para que a Fazenda Pública expeça as ordens de pagamento para saldar o débito a que foi condenada, né? Então, a gente muitas vezes, né? Isso é até uma situação desanimadora para a relação com o Estado, né, do ente privado, em que ele entende que muitas vezes aquilo que ele vai receber pode demorar e por isso não seria interessante que ele continuasse uma atividade com o próprio Estado, né? Então o precatório
ele vem para obrigar o governo a arcar com aquela obrigação, né? Pode ser redundante, mas de fato, acho que por ironia, né, acaba se encaixando nessa reflexão, porque o Estado, né, o governo propriamente, né, em sua gestão, que deveria pagar algo, não paga, né, por alguma razão, né, isso depois de um processo judicial transita e julgado, né, e ainda assim o sujeito Estado, o governo, no caso, ele não paga, né, e aí então o juiz, né, ele pede ao Tribunal de Justiça que obrigue então o governo a realizar aquela obrigação a qual ele foi condenado e não cumpriu, né? Hoje a gente vive uma situação muito diferente, especialmente no estado de Goiás, né? A gente tem um departamento de precatórios muito atuante, né? E ultimamente, né, eu tenho percebido que esse departamento ele conseguiu zerar aí os precatórios, ao menos os municípios dos interiores, né, pouquíssimos devendo precatórios, né, já são incluídos no orçamento subsequente, né, na lei orçamentária anual subsequente e é quitado, né. Os estados ainda têm muitos precatórios, o governo federal tem muitos precatórios, né, a capital deve ter mais alguns precatórios, né, mas é algo que está sendo sanado e que a gente acredita que possa estar trazendo mais segurança jurídica a essa relação entre particulares e o Estado também. Por fim, nós temos o Tribunal de Contas, né, que é a instituição criada com a finalidade de fiscalizar as contas do governo federal, estaduais e municipal. Para tanto, União, Estados, Distrito Federal e os municípios dispõem cada um de um tribunal para vigiar suas contas de competência no que diz respeito de repasse de verbas, contratações públicas e demais atos da administração pública que envolvam o repasse de verba pública, né? Sendo que alguns municípios têm seu Tribunal de Contas municipal, né? Algumas capitais têm esse Tribunal de Contas do município, como é o caso de Goiânia, né? São Paulo tem seu conselho, seu Tribunal de Contas municipal, mas muitos estados, né, só tem o Tribunal estadual, não tem o Tribunal de Contas municipal, né? E é onde se trava ali uma batalha, né, com as gestões, com os governos, né, uma vez que os tribunais de contas eles vão estar fazendo essa fiscalização sobre as próprias contas dos governos, né? Então, apesar de ser um órgão político, nós temos muitos técnicos e também muitos daqueles políticos que vieram compor esses tribunais, né, com um vasto conhecimento e uma atuação extremamente forte, né, na vigilância e no controle do gasto público pelos diversos gestores públicos. Nós temos também o crédito público, né, que é propriamente os títulos que são emitidos pelo governo para obter capital, né? Seja para fazer algum tipo para desenvolver algum tipo de atividade, uma atividade nova, né? Como, por exemplo, a gente tem hoje, né, os títulos do Tesouro, inclusive um dos melhores investimentos que se tem, né, em termos de reserva, né? Uma vez que ele é de fácil recuperação e propõe ali um rendimento bem interessante. Então, por fim, nós temos aqui o crédito público, né, como uma forma que o governo tem de auferir receita, né, por meio da emissão de títulos, como, por exemplo, os títulos do Tesouro, né, em que a gente pode, o cidadão comum, ele pode investir, né, de uma forma fácil hoje por meio dos home brokers, né, e então você tem aí uma fonte interessante de rendimento, né, uma vez que é seguro, talvez o investimento mais seguro que você possa ter, né, uma vez que ele é garantido pelo próprio Tesouro Nacional. Bom, essa foi nossa primeira aula, né? Eu deixo aqui para vocês nossa bibliografia e espero a você na nossa próxima aula, em seguida que estaremos ministrando.